Olá, é um prazer estar no primeiro simpósio brasileiro de gestão urbana. Eu vou apresentar o artigo Efeitos da poluição em mananciais e rios nos ambientes urbanos, escrito por mim, professor universitário mestrando de meio ambiente Cláudio Donato, pelo professor universitário mestre José Luiz de Lima Astolfi e pela professora universitária doutora Maíra Rodrigues Uliana. A necessidade pela água é um fator que sempre acompanhou a humanidade, desde que o homem abandonou a vida nômade, passando a viver de forma sedentária e adotando a agricultura como uma forma de subsistência. A necessidade da captação de água se tornou imprescindível. Com o passar do tempo, grandes populações foram se formando e, consequentemente, crescendo a demanda de água, que não só era mais utilizada na agricultura, mas também para atender às necessidades fisiológicas das pessoas, preparar alimentos e promover a limpeza. Atualmente vivemos um momento delicado, no qual a natureza cada vez mais nos demonstra a sua força e as consequências oriundas do uso exacerbado de suas riquezas. No decorrer dos anos, estamos presenciando de forma gradativa uma instabilidade no clima e nas estações do ano, sendo que estas sofrem alterações nos períodos de duração, podendo ser maiores ou menores, cujos impactos no ecossistema e nos biomas são quase sempre irreversíveis. Devido a essas mudanças climáticas, surge uma nova preocupação, o abastecimento de água, que por sua vez é essencial para a sobrevivência humana e para o desenvolvimento das sociedades. E com o crescimento da população, o incremento da industrialização e o grande desperdício de água vem deixando cada vez mais escasso essa riqueza que outrora era abundante. O presente estudo se justifica, pois a demanda por água tem aumentado ao longo dos anos e isso tem levado à escassez das águas em muitas partes do mundo. A situação agrava pelo problema da poluição da água ou pela sua contaminação. Esta crise da água doce já é evidente em muitas partes do mundo, que variam em escala e intensidades, dependendo principalmente da época do ano. O presente trabalho tem o objetivo de analisar os efeitos da poluição em mananciais e rios em ambientes urbanos e demonstrar como é importante a utilização da água de forma sustentável, atendendo às necessidades humanas sem interferir no ecossistema. A água para consumo humano rega indústria, produção de energia, lazer e outros, e é retirada da natureza, e o sistema de abastecimento de água está diretamente relacionado à sua captação. A captação dependerá da situação em que a água for encontrada no ciclo hídrico. Como são parte integrante do meio ambiente, as águas não podem ser encaradas de forma isolada, segundo Guimarães Ribeiro, 2009. Contudo, se observa que tem havido uma falta de atenção adequada à conservação da água, eficiente no uso da mesma, reuso, recarga de águas subterrâneas, sustentabilidade do ecossistema. Aí nós temos uma imagem que, infelizmente, o vídeo é caseiro, talvez não dê para aparecer tanto, mas é do aspecto do ciclo hidrológico, do jeito que a natureza se comporta com as águas da chuva e como a terra a recebe, como ela evapora, qual é o percentual que ela adentra, qual é o percentual que ela fica na superfície.
Aí outra figura, o ciclo da água, o maior regulador das águas dos rios são as águas subterrâneas, sendo que os processos de evaporação precipitam-se infiltrando a descarga são seus principais componentes que são afetados tanto pelas condições climáticas de uma determinada região, ao contrário disso, os processos subterrâneos são invisíveis e muito mais lentos e podem durar milênios, segundo Brilha, SA 2007. E aí nós temos a figura, de como a água se comporta na natureza, de como ela reage e como deveria ser o ecossistema perfeito. Do volume de água existente no globo terrestre, 30% são de águas subterrâneas e 0,3% são de águas de rios e lagos. A água subterrânea, de forma a partir do armazenamento da água dos interstícios geológicos, poros, cavidades, fissuras, de acordo com o Porto et al., em 2010, página 22. A água subterrânea é utilizada para abastecimento urbano, irrigação, recreação, balneotapia, ou seja, as águas quentes, aquecimento urbano, aquecimento de estufa, geração de energia elétrica, entre outros, segundo, novamente, Brilha e SA 2007. O uso descontrolado da tecnologia levou à extração de águas subterrâneas em uma taxa tão elevada que muitas vezes a recarga não é suficiente. As causas da baixa disponibilidade de água em muitas regiões do mundo também estão diretamente ligadas à redução da cobertura florestal e à degradação do solo. A captação de água subterrânea sem recarga adequada pode comprometer os aquíferos. Aí, segundo novamente Brilha e SA 2007. Página 3. No Brasil, o sistema de captação de água é regulamentado pela Lei 9.433/97, que foi estabelecida a Política Nacional de Recursos Hídricos, que cria o Sistema Nacional de Gerenciamento e Recursos Hídricos, sendo que a sua sustentabilidade dependerá da disponibilidade de água, bem como o emprego racional de forma integrada com a finalidade de garantir a sua qualidade e acesso equitativo, tanto para as gerações presentes quanto para as futuras, segundo Correia e Teixeira, 2006. O artigo 1º da lei declara quais são os fundamentos da política nacional e a utilização dos recursos hídricos. O inciso 1, a água é um bem de domínio público. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Em situações de escassez, o uso é prioritário dos recursos hídricos ao consumo humano e à descentração dos animais. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. A bacia hidrográfica é uma unidade territorial para a implementação da Política Nacional em Recursos Hídricos e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos. A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. A Constituição Federal de 1988 dispõe do seu artigo 225 sobre o regime das águas, incumbindo a coletividade do poder público, que defenderam a água ou os seus recursos hídricos, sendo considerados como um bem ambiental essencial à vida humana. A água é um bem de domínio público e o uso social é um recurso natural que pertence a toda a sociedade. Contudo, trata-se de um recurso natural limitado e, por isso, a utilização está sujeita às normas previstas na legislação brasileira, segundo Robart, 2015. Faça-se, então, uma discussão. A preservação do meio ambiente natural é questão indispensável para a sobrevivência do homem.
Dessa forma, é crescente o enfoque sobre a importância do tema meio ambiente, haja vista que a humanidade depara-se atualmente com o esgotamento dos recursos naturais e à beira de um colapso do ecossistema global. A crise generalizada do meio ambiente que se prolifera ao redor do planeta tem gerado consequências danosas para a humanidade, como o aumento da camada de ozônio e a destruição de fontes de matas ciliares. Nesse sentido, as atividades humanas podem gerar mudanças significativas das paisagens, com perdas de áreas úmidas e alterações nas bacias hidrográficas, causando impactos ao meio ambiente, conforme Musselin e Bullini, 2008, página 111. No meio ambiente urbano, determinados aspectos culturais, como o consumo de produtos industrializados e a necessidade da água como recurso natural, é vital à vida, influencia como se apresenta no ambiente. Os costumes e hábitos do uso da água e a produção de resíduos exacerbados, consumo de bens materiais são responsabilizados por parte das alterações dos impactos ambientais. Com o intenso processo de urbanização, o que se observa é o crescimento populacional em área de preservação de mananciais. A ocupação descontrolada se constitui em uma ameaça devido ao esgoto doméstico, lixo e carga urbana difusa de poluição. Um dos principais efeitos da poluição dos mananciais é a destruição da fonte do recurso renovável. Aliado a isso, a situação pode implicar em transtornos irreparáveis no abastecimento de água para uma determinada região, segundo Silva e Porto, 2003. No município de São Paulo, a contaminação e a degradação do rio Tietê está diretamente relacionada ao avanço descontrolado do processo de urbanização. Com a alteração do uso do território, houve mudança na qualidade e quantidade das águas desse sistema natural. É por conta disso que São Paulo é chamada a cidade dos rios fantasmas. A poluição de mananciais e rios em centros urbanos acarreta uma degradação do meio ambiente. A degradação ambiental de uma determinada área é consequência da destruição da fauna e da flora. Aliado a isso, ocorre também uma mudança de vazão do sistema hídrico local. Nessa direção, a degradação ambiental acontece quando há a perda da adaptação das características físicas, químicas e biológicas e, como consequência, o desenvolvimento socioeconômico não ocorre. Com a realização desse estudo, foi possível constatar que, nas últimas décadas, a emergência dos problemas ambientais fez surgir a preocupação mundial com a preservação dos recursos naturais. Dentre os problemas ambientais mais graves é a crise da disponibilidade de água. Conforme foi analisado nesse estudo, as estratégias para a conservação da água a promover a sustentabilidade na captação da água subterrânea e superficial. A captação da água deve obedecer à legislação vigente, a fim de que sua destinação seja equacionada e racional. O presente estudo sugere que as novas pesquisas sejam realizadas nessa área do conhecimento, a fim de contribuir para a conscientização sobre o uso racional dos recursos ambientais, bem como a importância de sua preservação, tanto pela iniciativa privada quanto pelo poder público. Essas são as referências utilizadas nesses estudos. São várias referências. E assim, acabo de apresentar o artigo Efeitos da poluição em mananciais e rios nos ambientes urbanos, nos quais os autores são eu, professor universitário e mestrando de meio ambiente Cláudio Donato, professor universitário mestre José Luiz de Lima Astolfi e a professora universitária doutora Maíra Rodrigues Juliana. Muito obrigado a todos.